Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos salmodiar no Salmo 65 hoje, um cântico de Davi com música. Salmo 65, diz assim a palavra do Senhor: A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os seus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu que aplanas as leivas, tu as amoleces com muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os chegam de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha com o teu poder, Senhor, nos ensinando a tua boa e perfeita palavra, que nós possamos conhecer os teus altos caminhos e que tenhamos um coração, Senhor, que queira se achegar a ti, um coração correto, um coração humilde, pronto para aprender, Pai. Sê conosco, capacita-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, continuando a nossa linha, nós temos aproveitado esse tempo de jejum e oração e temos estudado o que a Bíblia nos fala em relação a jejum e oração. E o assunto é muito amplo. Na questão da oração, na verdade, a maioria dos crentes, ele tem noção de como orar, fazer suas petições, suas súplicas, mas existe muita dificuldade em relação ao jejum. Por isso que a gente precisa consultar tudo aquilo que a Bíblia nos fala sobre isso. E quando eu começo a viajar pelas páginas do Antigo Testamento, eu começo a conhecer com maior profundidade a questão do jejum. E começo a perceber coisas corretas que eu tenho feito e coisas que muitas vezes, se eu fizer, eu vou passar longe daquilo que é a vontade de Deus. Primeira coisa mais importante é o coração com que eu me achego a Deus para orar e para jejuar. A questão do perdão dos pecados, a questão da dependência de Deus, a questão de estar limpando a sua vida, a questão de estar se consagrando a Deus, de estar buscando a plenitude do Espírito, sendo cheio do Espírito Santo. Temos que lembrar, veja, Deus ele ouve a oração dos seus filhos, mas a intimidade com Deus que reside em nós, ela passa pela comunhão, pela consagração, pela santidade, pela intensidade com que você faz as coisas. E nós vemos na história vários homens e mulheres de Deus que buscaram isso e encontraram. Eu, quando estava estudando para essa palavra, lembrei do exemplo de dois heróis da fé. Um irmão chamado George Miller, dono de um enorme orfanato na Inglaterra.
o qual o primeiro-ministro inglês falava que na vida só temia duas coisas: a Deus Todo-Poderoso e as orações de George Miller. Aquele homem, por anos a fio, apenas com o ministério de oração, ele sustentava centenas de crianças. E as histórias que são contadas, até quando ele queria comprar um prédio para ter um orfanato melhor, aí o dono do prédio chegou e negou, falou: não vou vender esse prédio, não quero vender tal. Aí um amigo dele falou: rapaz, você é louco, você sabe com quem que você está falando, você sabe quem é que está te pedindo o prédio? Aí o dono do prédio falou: eu não sei. Ele falou: esse irmão é um homem de oração, tem sustentado essas... Olha, se eu fosse você, estou sendo teu amigo. Eu vendi o prédio, ele está fazendo uma proposta justa antes que algo ruim aconteça contigo. Porque quando esse homem ora, as coisas acontecem. E felizmente esse proprietário ouviu seu amigo e vendeu o prédio. Eu lembro também uma história que me chamou muita atenção. Talvez o maior pastor americano, Jonathan Edwards, ele conta que certa vez, ele chegando próximo ao quarto da sua esposa, ele percebeu que ela estava orando e que algo estava acontecendo dentro do quarto. E ele abriu a porta e ele diz que viu sua esposa levitando no ar. Por quê? Porque era uma mulher consagrada, era uma mulher que buscava a Deus, da mesma maneira que seu marido, Jonathan Edwards. Coisas totalmente sobrenaturais. Nós temos que lembrar que nós servimos um Deus sobrenatural. E assim, uma coisa que eu acho importante, quando eu estou fazendo uma campanha de jejum e oração, também é a expectativa. Expectativa por cura, expectativa por transformação miraculosa, expectativa por salvação, expectativa por manifestação de dons, expectativa por uma mudança na frieza mortal que tem assolado a igreja, inclusive a nossa. Isso é outra coisa importante. Por quê? Porque nós servimos um Deus que é capaz de mudar qualquer situação de maneira instantânea. Nós servimos um Deus que é o Deus do sobrenatural, é o Deus da cura miraculosa. É o Deus que capacita pessoas como eu. Uma pessoa que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para destruir a vida. Deus vai lá, entra na vida da pessoa, salva e transforma num pregador do Evangelho. Essa é a história do nosso Deus, isso é um milagre que acontece. A pessoa tem automaticamente a sua natureza mudada de uma hora para outra, o seu conteúdo é transformado. Da água para o vinho, do momento para o outro. Vai dormir um, acorda outro. Isso é o Deus do sobrenatural. Sem contar situações às quais eu tenho que ter expectativa, como da esposa do pastor Jonathan Edwards, como de uma pessoa liberta do poder de demônios, como de uma pessoa que recebe dons do Espírito Santo. Então é muito importante, períodos de jejum e oração são épocas apropriadas para esse tipo de pedido. Não fique apenas nos alvos da igreja, coloque para Deus a sua expectativa, coloque para Deus aquilo que você almeja, coloque para Deus com intensidade aquilo que você quer dele. Qual dom que você quer? Não tenha vergonha de pedir, o não você já tem. Simplesmente Deus virar o rosto, você vai receber dons que às vezes você almeja há anos. E vai usar esses dons para serviço da igreja. O que eu quero dizer para você? Seja intenso, não seja refratário. Não dependa da fé dos outros. Não use o jejum de maneira errada. Porque muitos de nós, ou já passaram por histórias, ou já viram histórias onde se usou o jejum de maneira muito errada. E para estar começando um dos exemplos bíblicos, vamos estar abrindo primeiro livro de Reis, capítulo 21. Vamos voltar um pouco do livro de Salmos. Primeiro livro de Reis,
capítulo 21, talvez um dos capítulos mais terríveis que nós temos na Bíblia. Qual é a história aqui? Existia um homem natural da região de Jezreel, chamado Nabote, que tinha uma vinha. E o rei Acabe quis comprar essa vinha. O que acontece? A lei mosaica, ela proibia o latifúndio em Israel. Por quê? Porque a terra era vinculada à família. Quando o rei Acabe vem fazer a proposta para Nabote, Nabote responde para Acabe de maneira bíblica. Ele fala o seguinte: olha, Deus que me livre de eu vender a herdade dos meus pais. E aí Acabe, como tinha uma característica de alguém imaturo emocionalmente, veja, existem muitos homens que são imaturos emocionalmente, que faz biquinho por qualquer coisa, que faz chantagem emocional, que faz cara de triste, que fala coisas que não deveria. E Acabe se encaixa muito bem nesse caso. E ele volta para casa extremamente simples, triste. Porém, Acabe era casado com uma mulher extremamente perigosa. Uma mulher chamada Jezabel, que se tornou o exemplo negativo de mulher. E Jezabel, vendo Acabe triste, fala a seguinte frase para ele, olha que interessante. Versículo 7. Vamos ler o 6. E ele lhe disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-te no teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. O que ela faz? Ela toma frente das coisas. Na verdade, na igreja, já vi muita mulher que tomava frente, de maneira antibíblica. Na verdade, nos nossos lares, quem tem que encabeçar, quem é a parte chamada para liderar, quem tem que tomar porrada primeiro, quem tem que aguentar o tranco, quem tem que arregaçar as mangas e fazer o que está fazendo, é o homem. E a mulher, ela está em submissão. O que é? Debaixo da mesma missão, servindo para que aquele objetivo seja alcançado. Por que a gente vê hoje mulheres num tremendo estresse, mulheres cansadas? Porque estão fazendo algo para qual não foram programadas. Eu gostava bem do exemplo do pastor Lincoln, o falecido pastor Lincoln. Certa vez, uma irmã perguntou para ele, falou, pastor, é correto mulher trabalhar fora? Aí ele parou e respondeu, falou, olha, mulher trabalhar fora não é errado, eu não tenho um argumento bíblico para dizer que é errado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece uma Ferrari? A irmã falou, conheço. Você pegaria uma Ferrari e andaria na praia, na beira do mar? A irmã falou, não, pastor, lógico que não. Ele falou, por quê? Porque vai acabar com a Ferrari. A Ferrari é extremamente valiosa. Ela não foi programada para andar na beira do mar. Aí o pastor Lincoln, na sua sabedoria, falou exatamente isso, minha mulher, minha irmã. Uma mulher não foi programada para passar um turno de trabalho fora, extremamente extenuante, e ainda executar as funções que uma mulher bíblica tem dentro de um lar. Isso aí arrebenta com a mulher. Naquela noite eu lembro que eu admirei a sabedoria daquele homem. E esse exemplo da Ferrari, carreguei para o resto da vida. E o que acontece no desdobramento desse ensinamento que eu estou dando? Mulheres que são verdadeiras Jezabel. E existe muita Jezabel evangélica,
que, como é que se diz, arranca toco, enfia a cara, faz na frente, como dizia o pastor Marcelo. E aí dá tudo errado, faz o que não devia. As mulheres, elas têm uma força inata, dada por Deus, mas essa força tem que ser canalizada pela verdade e pela prioridade da palavra de Deus. Entenda, irmão e irmã, por exemplo, você pegar uma máquina que corta papel, ela é capaz de cortar grosas de papel muito grossas. E às vezes não é uma máquina tão grande quanto você imaginaria que fosse. Por quê? Porque ela tem na sua lâmina um foco, ela tem na sua lâmina um gume muito bem afiado, no qual a força aplicada não é tão grande e corta o papel com precisão. O que eu estou querendo dizer? Força por si só não produz nada. Força tem que ter foco, força tem que ter direção. Força tem que ter um caminho bíblico dentro da verdade bíblica. E olha o que essa Jezabel vai fazer. Versículo 8. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres, que havia na cidade e habitavam com Nabote. O que ela fez aqui? Ela usou a autoridade real. Ela usurpou da autoridade de Acabe, e Acabe deixou. E o que ela escreveu? Versículo 9. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemasse contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. Olha que interessante, filhos de Belial era o endemoniado de plantão. Belial é um demônio muito citado nos escritos do Antigo Testamento. Se eu não me engano, posso estar errado, no Novo Testamento aparece apenas uma vez o nome Belial. As demais citações são todas do Antigo Testamento. O que ela falou aqui? Olha, você pega 2 camaradas endemoniados, voltados para o maligno, e manda eles darem falso testemunho contra Nabote, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Fazendo isso e provando isso, porque 2? Porque a lei de Moisés exigia 2 testemunhas. Dessa maneira, Nabote poderia ser apedrejado até a morte. Olha que interessante, os homens da cidade podiam ter negado. Eles podiam chegar e falar: olha, rei, você vai fazer isso, eu não. Sempre existe uma escolha de fazer o certo, mesmo aquela escolha ocasione prejuízo. Como foi o caso, acho que de Abiatar, que foi morto por Doeg, porque Abiatar ele tinha dado a espada de Davi, a espada de Sansão para Davi, e tinha dado os pães de proposição para Davi. E Doeg foi lá e caguetou para Saul. Saul mandou matar todos os sacerdotes e nenhum soldado queria matar. E Doeg, que era um estrangeiro, filho de Belial, matou todos os sacerdotes. Coisa terrível. Mas olha o que os homens da região de Nabote fazem. Versículo 11. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram defronte dele. Os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E morreu. Até aqui. Veja, aí a vinha passou para Acabe. O que aconteceu?
E no outro texto Deus fala, não vai mais ter descendente de Acabe no trono, e Jezabel vai ser comida pelos cães. O que vai acontecer mais à frente? Acabe é ferido entre as costelas, um guerreiro inimigo, se eu não me engano, um guerreiro sírio, atira uma flecha a esmo, essa flecha entra na fresta da armadura de Acabe, Acabe permanece de pé diante do povo de Israel, e aí ele pede no final da tarde para o seu moço tirar ele. E ele morre no final da tarde. A única vantagem que Acabe teve é que a Bíblia fala que Acabe se humilhou diante de Deus. Existem até alguns teólogos que acham que Acabe foi salvo, porque ele se arrependeu. Eu não acho difícil. Deus é especialista em salvar os piores pecadores. Só que veja, a consequência do seu pecado ficou e ele pagou com a vida. Aí um general chamado Jeú foi ungido pelo profeta Eliseu. Não, pelo profeta Elias. Isso. Elias vai lá e unge Eliseu como profeta e unge Jeú como rei. Jeú era o tipo do cara invocado. Ele vem, ele mata o rei de Judá, mata os irmãos do rei de Judá, vai em direção ao castelo de Jezabel. Jezabel se pinta inteira, aparece na janela tentando seduzir a Jeú. Jeú fala, olha, quem for por Jeú, por Israel, lança ela. Aí os eunucos lançam Jezabel da janela, e ele delicadamente passa várias vezes com a sua carruagem por cima de Jezabel. E assim que ele tritura Jezabel, ele vai almoçar. E aí ele está almoçando, ele fala o seguinte, olha, pega os ossos daquela pilantra, eu estou parafraseando, porque ela é filha de um rei, ele não queria encrenca. Ela era da região de Tiro e Sidom. E aí quando os homens vão recolher Jezabel, só tem as mãos e os pés, porque os cachorros tinham comido tudo. E aquele resto mortal de Jezabel é enterrado. O que eu vejo aqui? O uso errado do jejum, talvez o uso mais terrível da Bíblia do jejum. Porque aqui é muito mais do que querer aparecer, aqui é muito mais do que você querer parecer espiritual. Aqui é usar o jejum para benefício mesquinho próprio. Isso é uma coisa terrível. Jezabel usou o jejum de maneira mesquinha, de maneira para o interesse pessoal seu. O que aconteceu? Um homem foi assassinado, mas a paga veio. Para mim, na Bíblia, esse é o pior exemplo que tem de jejum. Amém? Vamos a mais um texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos um pouco à frente. 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1. De quem que nós vamos falar aqui? Do bondoso rei Jeosafá. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu,
e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentarmos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Veja que interessante. Josafá começou pelo começo. É tempo de crise. Gente, nós usamos pouco jejum e oração. Inclusive eu, olhando para a minha vida, quando eu olho para trás, existiram momentos que eu deveria ter jejuado mais. Deveria ter olhado mais. Por quê? Porque o jejum e oração é o que a gente chama de bombaó. É extremamente poderoso. Você se humilha diante de Deus. E olha o que Josafá fez. Ele não só agiu o que era certo, como ele convocou o povo respondeu em unidade. Por isso que é importante uma campanha de jejum e oração ter unidade. Por exemplo, campanha de jejum e oração não é só da igreja. Vão haver momentos em que você, como família, principalmente você, chefe de família, você vai ter que chamar a sua família para um jejum e oração, para ocasiões especiais. Isso é uma coisa que às vezes para nós é difícil, mas está aberto, é bíblico. Por quê? Porque eu vou me humilhar diante de Deus. Olha o que Josafá fez. Josafá, ele botou fé no poder de Deus. Lembra que eu ensino vocês que quando eu oro, eu só posso confiar em duas coisas. O objeto da minha fé só pode estar baseado em duas coisas. Primeiro, em Deus. Segundo, no poder e nas promessas de Deus baseadas na palavra. Josafá fez uma oração extremamente bíblica. Senhor, a tua palavra diz que se nós nos humilharmos diante de ti, tu nos ouvirás. O Senhor disse, veja que interessante, Josafá chama uma oração que Salomão, mais ou menos 300 anos antes, tinha feito. Salomão, quando o templo vai ser consagrado, faz uma oração. Toda a consagração do templo está registrada em 1 Reis e em Crônicas. 1 Reis, não, no livro de Reis e em Crônicas. E o que acontece nessa oração é como se o templo naquela época fosse nomeado para o povo clamar a Deus. Seria obrigatório isso? Não. Mas era apropriado naquela época. Hoje, existe algo em relação ao prédio da igreja? Não, o prédio da igreja é tijolo, cimento e reboco. Agora, quando a igreja se reúne no lugar, são pedras vivas, edificando um edifício vivo, que em unidade buscam a Deus. Da mesma maneira, a sua casa é uma extensão da igreja. A sua casa deveria ter culto familiar uma vez por semana. Você, como pai de família, deveria supervisionar a leitura bíblica de sua esposa e dos seus filhos. E deveria dar um exemplo como um estudioso da Bíblia. Você deveria dirigir espiritualmente a sua casa.
Quando alguém não quer vir para culto, é de você que Deus vai cobrar. Cabe a você dar o exemplo. São as responsabilidades do homem de Deus. Um homem pronto a dar sua vida pela esposa e pela família. Normalmente a gente não vê isso. Normalmente a gente vê mulheres carregando espiritualmente o peso espiritual da família. Tem homem que acha que ir para o culto uma vez por semana, carregar uma Bíblia debaixo do braço, sentar sua barriga gorda. Estou falando isso como uma metáfora. E está tudo bem, já fui para a igreja, já cumpri minha obrigação. Cristianismo não é isso. Homens de Deus, chama a responsabilidade para si. Homens de Deus não exemplo. Por exemplo, aqui na minha casa, ontem mesmo eu falei para o Rodrigo. Então a gente estava conversando sobre a questão da distribuição das Bíblias, tal. Aí eu falei, olha, esse negócio aí do Ministério das Bíblias, vocês vão ser maior que eu. Aí eu dei aquela risadinha e falei, mas vai ter que acelerar, porque eu vou estar de pé cravado até o fim. E eu sei como frear antes da curva e não passar reto. Da mesma maneira que na leitura bíblica, lembra? Vocês vão ser homens e mulheres de Deus maior que eu. Só que vai ter que acelerar, porque enquanto tiver um pedacinho de vida nesse corpo, eu vou estar de pé cravado, procurando crescer no Senhor. E assim, de uma maneira saudável. Não vou admitir de alguém liderar espiritualmente a minha casa e saber mais do que eu. Porque cabe a mim dar o exemplo, cabe a mim puxar espiritualmente. Cabe a mim se alguém, que meus filhos, minha mulher olham e falam, nossa, ele é um homem de Deus, ele ama a palavra, ele vai no conhecimento do Senhor, ele dedica a sua vida para conhecer o Senhor. Esse é o chamado dos homens. E por que isso é importante? No caso de uma crise, gente, era muita gente que estava vindo contra. Estava acontecendo algo aqui, porque esses povos tinham sido desarraigados por Josué. Quem são esses povos? É os descendentes de Ló, os amonitas e os moabitas. Quando Ló vai para a caverna, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as suas duas filhas se deitam com ele, praticam incesto para dar descendência e geram dois povos ímpios, inimigos históricos de Israel. Mas esses povos aqui não eram brincadeira, eles venceram gigantes. Os amonitas, a Bíblia diz que venceram gigantes, os moabitas venceram gigantes. Se eu não me engano, inclusive em Ar, que era a capital de Moabe, morava uma família de gigantes. Aí esse povo se ajunta, um monte de gente vem contra Israel. O que o cabeção ia fazer? Vamos rebocar o muro, vamos contratar os sírios para vir combater com a gente, vamos contratar o exército dos egípcios. O que a gente faz normalmente? Saídas naturais. Porque a nossa mente é extremamente carnal. Só que Josafá, o rei piedoso, ele busca certo, ele busca primeiro uma saída espiritual. E ele vai e clama a Deus. O que acontece? Não existe nenhum problema de você ser proativo e tomar providências que têm que ser tomadas. O problema é quando você confia mais na sua sabedoria, no seu discernimento e não busca a Deus. Gente, eu cometo esse erro. Nós temos uma tendência de ser extremamente racionais. O que deveríamos fazer? Parar, orar a Deus por aquele assunto, meditar nas Escrituras, se precisar jejuar, para ter uma direção clara de Deus, e aí agir. E quando eu vou orar, eu tenho que seguir o exemplo de Josafá. Senhor, lembra da tua aliança. Senhor, lembra, nós somos teu povo, o povo eleito. Lá na eternidade passada, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida.
Esse é o tipo de oração que a gente tem que fazer baseado nisso. E aberto para aquilo que Deus vai orientar. Porque, veja, muitas crises vêm, não é o caso aqui, por uma coisa direta de Jeosafá, mas essa ameaça veio ligada a coisas erradas que aconteceram antes, mas foi para Jeosafá que sofreu a consequência. Vou dar um exemplo claro. Imagine que você é numa família muito rica, e aí o chefe de família vira cachaceiro e mulherengo, e ele vai abrir falência, e aí ele morre de infarte. E passados 45 dias que ele morreu de infarto, o banco vem, toma a casa e bota toda a família na rua. Foi você que pecou? Não. Mas a consequência do patriarca da família veio. Isso é muito comum. Nós ouvimos nesse Brasil aqui várias histórias de famílias que tiveram consequências terríveis da atitude dos seus patriarcas, inclusive das suas matriarcas. O que está acontecendo hoje? Antigamente era praticamente uma exclusividade dos homens fazer besteira. Hoje as mulheres entraram no clube e estão se tornando campeãs em fazer besteira, abandonar filho, abandonar marido, destruir casamento, destruir lar e virar vida louca. Isso é o que o marxismo cultural trouxe, sua guerra contra a igreja e contra a família. Gente louca. E aí as calamidades vêm. Qual que é a maneira de romper, de mudar uma situação grave? Jejum e oração, e baseado no poder do Deus Todo-Poderoso e nas promessas do poder dele manifesto na Bíblia. Esse é o objeto da minha fé. É o que Jeosafá fez. Deixa eu ver se está próximo aqui o resultado. Olha que legal, versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Gente, olha aqui. Veja, nós não incluímos os nossos filhos nas orações, nos problemas. Tem que ficar bom. Gente, misericórdia. Tem crente que não leva o filho para a igreja. É um absurdo. Numa boa, não estou ameaçando nem nada. Vai ter consequência. Se você agora não quer pagar o preço de criar o seu filho nos caminhos do Senhor, você prepara. Que você vai montar o sindicato dos jejuadores do sul paranaense. E olha, aí você vai aprender o que é o significado de jejum e oração. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente percebe que o chamado aqui em Israel, até as crianças estavam medindo, mas ele não vai entender, não, vai explicar. Você vai chegar para a casa do seu filho, nós já fizemos isso com os nossos filhos. Olha, nós estamos com um problema, agora nós vamos orar, e vocês estão aqui junto para ver a oração junto. Isso gera identidade. Quando vier a primeira crise na vida daquela pessoa, pode ter certeza que aquela imagem da família orando, do pai e a mãe orando, buscando a Deus, Deus vai usar aquele depósito e vai reavivar aquilo na mente. E aquela criança que hoje é um adulto vai lembrar que em primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é buscar o Senhor, primeiro lugar é ir para a igreja. Só que olha, aqui fica uma exortação para a nossa igreja. Está difícil de alguns entenderem como tem que levar a sua vida cristã. Está difícil. Ainda há tempo para arrependimento, para corrigir as prioridades. Não brinque, o mundo espiritual é sério, as consequências vêm. A Bíblia fala que o homem de dura cerviz, que é repreendido várias vezes, num determinado momento, entorta de um jeito que acabou. Que nem dizia o pastor Lincoln, aparece o cara na igreja assim. Aí você fala, o que aconteceu? Agora eu entendi o que Deus está falando para mim. E não conserta mais.
Eu lembro, o pastor Marcos Granconato foi fazer uma visita para um homem no hospital. Se eu não me engano, aquele homem perdeu as pernas. Ou uma das pernas no acidente de carro. E o pastor Marcos Granconato conhecia a família dele, pediram para ir orar, ele foi lá visitar e orar. Aí ele chegou para o homem: ô irmão, tudo bem, não sei o que, eu gostaria de orar com você. Ele falou: não, pastor, pode orar, mas antes do pastor orar, eu quero falar uma coisa. Eu sei exatamente o que aconteceu comigo. Nós éramos firmes na igreja, íamos para a igreja, com toda a fidelidade, congregávamos, aí Deus melhorou a nossa vida, compramos um carro. E eu comecei a usar aquele carro para me afastar do Senhor. E me afastei de uma forma tal que minha fé esfriou. Até que eu sofri o acidente. E quando eu sofri o acidente, que eu perdi essa perna, acho que era uma perna, eu entendi que eu tinha usado de maneira errada aquilo que Deus tinha me dado. E eu fiz um compromisso, pastor, que nunca mais eu vou me afastar dos caminhos do Senhor. Então a sua oração é bem-vinda, mas entenda, pastor, o grande culpado dessa situação sou eu. Aí eu pergunto, precisava ser assim? Precisava agir desse jeito? Precisava uma criança criada numa família cristã se envolver com amigos ímpios? Sabe os amigos de adversarinho? Ímpio. Virar um bêbado, virar usuário de droga. Gente, eu estou com 55 anos, no meu tempo era a coisa mais fácil. Ó, tem gente que sabe do que eu vou falar aqui. Eu conheço famílias, entendeu? Que teve uma geração inteira que se perdeu por causa de bebida, por causa de boate, por causa de mulher, por causa de balada. Se perdeu. Sem casamento, sem filhos, sem Deus. Já era. Não volta mais. Eu vi isso acontecer. E nós vivemos hoje num mundo muito pior. Então a gente vê aqui o povo israelita diante de uma crise. Não, até as crianças, as mulheres. Gente, as mulheres, elas têm uma posição. Nós temos que entender a religiosidade e a cultura da época. Dentro da sinagoga, a sinagoga foi algo criado a partir do 3º século antes de Cristo. E dentro da sinagoga você tinha divisões. Numa parte ficavam os sacerdotes, outra parte ficavam os homens, depois ficavam as mulheres e os gentios. Entendeu? Então as mulheres não tinham a mesma proeminência, por causa do hábito da época. Na igreja, as mulheres têm mais proeminência. É como eu costumo dizer, o cristianismo libertou a mulher. Porque Paulo obriga a ensinar as mulheres na igreja. É obrigado. Capítulo 11 de 1 Coríntios fala o seguinte, que quando a mulher vai orar ou vai profetizar na igreja, ela tem que estar de cabeça coberta. O que é a cabeça coberta? É a cobertura espiritual do marido ou do pai, incluindo inclusive a cobertura espiritual da igreja. Mas a mulher podia orar e profetizar. Mulher só não pode ser oficial da igreja. Mulher só não pode pregar em culto. Mas ela tem outras funções. E veja, todo o povo se humilhou. E o que aconteceu? Vamos lá. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis,
amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. E assim aconteceu. Um livramento tremendo. Deus foi glorificado. O que a gente faz? Gente, difícil. Com toda sinceridade, eu sou alguém de algum jejum e alguma oração. Porém, pregando para vocês, eu enxergo que até eu tenho que melhorar nisso. Até eu tenho que subir o nível nisso. Tem muita coisa séria acontecendo à nossa volta. A nossa tendência é agir. A nossa tendência, veja, eu sou uma pessoa muito proativa. Eu não sou de ficar de braço arregaçado. Isso é bom, porém, arregaçar as mangas tem que ser feito diante de uma estratégia clara do Senhor e diante de um período de oração, inclusive com jejum, em determinados casos, que com certeza você vai agir muito melhor, com certeza você vai correr de maneira mais correta. E Deus vai ser glorificado, porque quando você coloca Deus na posição de Deus e você na posição de servo, de filho, mais ou menos é assim, Deus faz: filho, é comigo agora. Descansa que a briga é comigo. E essa é a especialidade de Deus em toda a Bíblia. Então é algo que eu tenho que aprender. É algo que eu tenho que me submeter. Mas, como eu costumo dizer, veja, em países árabes, não sei se vocês sabem, estava ouvindo hoje o Mauro Meister falando, da Igreja Presbiteriana da Barra Funda, estava ouvindo ele falando sobre a perseguição de cristãos. Hoje a religião mais perseguida no mundo é o cristianismo. No Brasil, nós ainda temos liberdade. Só que aqui no Brasil nós temos o demônio do iPhone, tem o demônio do shopping center, tem o demônio do YouTube, tem o demônio da preguiça, tem o demônio da comunidade. Entenda. Da mesma maneira que tem irmãos morrendo, mas morrendo vivos, tem crente no Brasil vivendo, mas vivendo morto. Porque o diabo, ele não chuta cachorro morto, ele olha para você e fala: isso aí a natureza marca. Já pensou que terrível você ser esse tipo de crente que está vivendo como um morto espiritual? Envolto em conforto, carrinho, comidinha na mesa, cobertinha quente, igrejinha do lado de casa, pregação é boa, nossa, que bênção. Entendeu? 2 vezes morto. Achando que está tudo bem. Gente, numa boa, a gente tinha que brigar para orar aqui. Tinha que ter um monte de dedo ali, eu oro. Sabe por que você não faz isso? Que você não entendeu ainda a bênção que é orar por alguém. Porque se você entendesse a bênção que é, você não ia deixar eu abrir a boca. Isso é fruto de muito conforto, de muita coisa boa, que acaba nos afastando do Senhor. Amém? Amém. Vamos tentar compartilhar mais um texto aqui. Vamos lá. Vamos para os Salmos. Eu vou pular Esdras e Neemias. Salmo 35. Senão não vai dar tempo, vai ficar muito longo. Salmo 35. Salmo 35, versículo 13. Salmo 35, 13. Vamos lá, vamos ler um pouquinho antes. Versículo 10. Salmo 35, 10. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu,
que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Até aqui. A continuação do salmo vai falar dos hipócritas, dos zombadores. Veja, a atitude do salmista. Ele estava numa aflição tal, em que ele usa termos como enfermidade, como encurvado, mostrando uma tristeza profunda. Esse camarada aqui está em aflição. Deixa eu ver o Salmo de Davi. Está lá o subtítulo do capítulo 35. Entendeu? Davi está fazendo uma súplica para que Deus julgue entre ele e os ímpios. Sabe? Mas ele mostra a maneira que ele se humilhava. E nas intrigas que acometiam a Davi, as dificuldades, as lutas, Davi passou muita coisa na vida. Mas ele tinha, olha que interessante, Davi era um homem que a gente percebe que ele confiava na misericórdia do Senhor. No pior pecado que ele cometeu, que foi o adultério com a Batseba e o desdobramento quando ele matou Urias pela mão dos inimigos. Mesmo ali, quando a criança é ferida de morte, Davi se humilha. E ele não se humilha baseado nele. Ele se humilha baseado nas misericórdias do Senhor. Por exemplo, quando Deus incita a Davi a recontar Israel e usa o diabo para fazer Davi cair, e Davi manda recontar Israel, mesmo quando Joabe falava para ele, não faça isso. Por quê? Porque eu tinha que pagar um imposto por cada cabeça contada para o templo. E Joabe falou para Davi, não faz isso. Mas Deus estava provando a Davi e usou o diabo de funcionário. Ali, quando Davi tem que escolher a consequência, ele fala, caia eu nas mãos do Deus Altíssimo, porque ele é riquíssimo em misericórdias. Algo desse tipo ele falou. Então é esse o coração que eu tenho. Por quê? Vai haver muito problema na nossa vida que fui eu que provoquei. Vários dos nossos problemas são consequência de pecado. Eu tenho que lembrar, Deus perdoa os meus pecados. Ao arrependido de verdade, Deus perdoa. Porém, Deus não é responsável pela consequência dos meus pecados. Ele pode, na sua benevolência, pode, na sua grandeza, remover uma consequência de pecado. Mas ele não é obrigado. É o exemplo clássico. Camarada adultera. Deus perdoa? Perdoa, mas no adultério ele pegou AIDS, pode morrer de AIDS. Deus não é obrigado a curar a AIDS. O compromisso dele é perdoar o arrependido e contrito de coração. Então o que acontece? Não é o caso aqui, mas eu estou usando isso como um gancho. Vai ter situação na minha vida que fui eu que provoquei. E algumas dessas situações podem se tornar tão sérias que vão exigir jejum e oração. E você vai ter que se humilhar diante de Deus. E vai ficar como Davi, porque problema não é fácil. Crise não é fácil. A crise vem, o dia da calamidade chega e ele atropela. Eu lembro, por exemplo, quando o meu primo Tuco pegou Covid ano passado,
duas pessoas que eu vi que ficaram muito ruins de Covid, o irmão Henrique, da Tânia, e o meu primo Tuco. Ali você ia ver o que era oração. Numa época que ninguém sabia nada, não sabia nem como agir. Não tínhamos nem ideia. Hoje temos algumas ferramentas que nos ajudam. Percebe? Coisa muito séria. Que nem aconteceu agora com o pastor Jonas, que nós estamos orando. Graças a Deus se recuperou e retornou, mas agora a mãe dele está enferma na UTI. Nós não conhecemos o pastor Jonas. Talvez nunca o conheçamos. Mas como igreja, como irmãos em Cristo, estamos orando. São momentos terríveis, são momentos que não são fáceis. Amém? Amém. Vamos para mais um salmo. Salmo 69. São as duas únicas citações de jejum nos salmos, assim como a palavra jejum. Salmo 69, a princípio é o versículo 10, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Mais um salmo de Davi. Interessante, né? Sobre Shoshanim, que é os lírios. Vamos lá, Salmo 69, 10. Vamos lá. Vamos ler o 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, e isso se tornou em afrontas. Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Deixa eu explicar um princípio. E isso eu aprendi com o missionário R.R. Soares. O missionário R.R. Soares, ele fala o seguinte, que quando ele começa a ficar preguiçoso para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, o que ele faz? Imediatamente jejua. Por quê? Porque o jejum quebra a carne. Existem momentos na vida, gente, que eu começo a parar de ler Bíblia, eu começo a querer parar de ir para a igreja, eu começo a querer parar de orar. O que é? A minha carne, a minha natureza pecaminosa, começa a tomar conta, eu começo a ficar mais explosivo, eu começo a ficar mais irado. Eu lembro do falecido pastor Miguel Piper, ele tinha uma ilustração muito engraçada. Ele era americano, então ele falava com um sotaque bem carregado, apesar de uma vida inteira dedicada aqui nas missões do Brasil. Mas ele falava, irmãos, você não está conseguindo vencer o cigarro, você não está conseguindo vencer o mau gênio. Faça o seguinte, irmão, vamos jejuar 7 dias apenas bebendo água, que você vai ficar tão fraco na sua cama que você só vai conseguir orar deitado e vai ter que colocar a Bíblia no chão para ler. Era uma ilustração que ele falava, quebra a carne. Todo homem de Deus sabe que chega um momento que tem que quebrar a carne. Você tem duas maneiras. Ou você mantém a disciplina e mantém a chama acesa e pega firme, ou você começa a deixar ser levado por um lado e pelo outro. Tem momento que você acorda, alguém dá um toque e você acorda. Mas tem momento que você só vai conseguir reverter aquilo com jejum, quebrando a carne. É o que Davi faz aqui. Davi fala, 68:10. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isso me tornou em afrontas. Veja, a palavra castiguei, olha aí na sua Bíblia, ela está em itálico. Pode olhar. Ela não está no texto original. Lembrando, Almeida Corrigida e Fiel, quando aparece uma palavra em itálico, a palavra foi adicionada para dar sentido. Mas dentro do contexto aqui do hebraico, maçorético,
O tradutor encontrou que Davi estava afligindo sua alma de uma maneira, por indícios do texto, em que ele estava castigando. Castigando como? Estava falando o seguinte: carne, você vai ficar bem no seu lugar. Você vai fazer bem o que tem que fazer. Eu lembro do pastor Marcelo, ele falava que ele, com a carne dele, ele falava: agora você vai ficar quietinho aí, porque eu vou jejuar, vou orar, vou buscar a Deus. E olha, irmãos, vou falar uma coisa, eu não sou 5% do que era o pastor Marcelo e muitos irmãos lá da igreja videira. Eles chegavam a orar o dia inteiro, às vezes eles iam para uma chácara, em jejum, cada um pegava sua Bíblia para o canto de uma casa e passava o dia orando e buscando a face do Senhor. Eu nunca fiz isso. Talvez esteja precisando virar crente. Mas o nível desses irmãos é muito mais alto. Sabe? Você já foi buscar a Deus numa intensidade tal em que você castigou sua carne dessa maneira? Você já teve pelo menos o bom senso de olhar e falar: opa, eu estou extremamente carnal, quem está mandando a minha vida espiritual são os meus desejos pecaminosos, a minha concupiscência da carne. Eu estou preguiçoso, eu só estou buscando prazer, eu só estou buscando coisa boa. Quando eu vou para a igreja, eu vou arrastado. Quando eu vou ler a Bíblia, quando eu leio arrastado. Quando eu vou orar, é a oração de acampamento, antes da refeição: Senhor, Tu sabes. Gente, acorda, tem que quebrar a carne. Você deixou a carne tomar conta, não está quebrando o braço forte da carne, e aí vai viver assim. Aí você vai começar a perder culto, aí você vai começar a perder tempo na vida. E aí o que acontece? Gente, entenda. Se você é filho de Deus e entrou no caminho errado, Deus vai agir na sua vida, porque Ele é seu Pai. E numa situação como essa, Deus vai colocar pressão. Para quê? Porque pressão. Como é que Deus coloca pressão? Deus vai acentuar a crise. Deus vai aumentar o problema. Muitas vezes Deus vai permanecer calado. E você não vai ter direção nenhuma. E sua vida vai virar um deserto árido, seco. Você não vai saber como agir. E você vai achar que é o diabo, mas não é o diabo, é Deus colocando pressão para levar você a se movimentar. E o que acontece? Quando você aumenta a pressão, o poder envolvido aumenta. Só que se você não canalizar aquele poder no sentido correto, de quebrar a carne, de pender para as coisas do Espírito, de se voltar para as coisas de Deus, de fazer na sua vida o que é certo, de acertar as prioridades da sua vida. Sabe o que vai acontecer com aquela pressão? Vai funcionar que nem uma panela de pressão que cozinha ervilha. Ela vai explodir na sua cozinha e vai arrebentar com tudo. Então não permita que a pressão dada por Deus venha causar dano. Canaliza isso. Vai para o lado. Gente, tem gente passando problema pessoal porque está sendo insolente em relação a Deus. Está sendo preguiçoso. Não está cumprindo seu papel dentro da casa. Não está cumprindo seu papel dentro da família. Não está cumprindo seu papel dentro da igreja. Não move um dedo para que o reino de Deus seja estabelecido. E ainda quer ser espiritual, quer que as coisas aconteçam. Não vai acontecer. Você está se iludindo. Aí a coisa vai ficar feia. Você vai fazer que nem o salmista aqui. E aí vem aquela pergunta: precisava? Precisava? Outro dia, aconteceu um negócio interessante.
numa conversa aqui em casa, eu falei de tomar uma decisão, e a princípio, você raciocinando aquela decisão, ela estava correta. Só que aí, no primeiro dia que amanheceu, as coisas começaram a dar errado. Eu lembro que eu tive que ir fazer um documento no cartório, e a cartorária olhou para minha cara e da Paula com um jeito, porta fechada na cara. Aí aconteceu mais um problema, não sei se foi com o carro ou o que foi. O computador. Lembra quando eu fiquei sem computador? Meu computador foi pro vinagre. Aí eu parei, olhei, eu falei, olha, acho que aquela atitude que a gente ia tomar estava errada. Mas a gente não tinha nem consumado ela. Nós só pensamos. Na verdade eu, né? Porque o responsável sou eu, não importa. A encrenca é comigo. Eu sou pastor da congregação, eu sou chefe da família. Nós só pensamos. Aí que eu fiz, aquilo ali está errado, nós oramos pedindo perdão. Aí eu tinha passado essa informação para uma pessoa próxima a minha, esse conceito errado para aquela situação. Aí passei para a pessoa e falei, lembra aquele conceito que eu te falei ontem? Não considera, não vale. Porque não é um caso como esse, não encaixa. Gente, estranhamente, 2 dias depois, o Henrique estava fazendo uma revisão no computador. O computador ressuscitou do nada. No dia seguinte, nós fomos na cartorária. O documento que eu tinha que fazer estava pronto. A mulher não parecia a mesma, estava sorrindo. Agora, o que acontece? Aí é que entra a experiência espiritual, o discernimento. Quando deu a primeira coisa errada, nós percebemos, erramos em alguma coisa. Percebeu que errou, qual foi a nossa oração? O Senhor mostra. Imediatamente Deus mostrou, aquilo ali que você estava falando e fazendo estava errado. Nós já corrigimos, pedimos perdão a Deus, corrigimos uma pessoa envolvida que foi dada essa orientação, Deus tirou com a mão. Deus resolveu. Por quê? Porque, gente, não é normal, veja, existem tempos na vida, a gente vê a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe na vida do apóstolo Paulo, épocas em que tinha um grande evangelismo, várias pessoas eram salvas, demônios eram expulsos, e de repente você via na vida de Paulo perseguição, coisa errada acontecendo. O que eu estou querendo dizer? Está errado um crente que vive em guerra. Se você é o tipo de crente que vive em guerra, tem alguma coisa muito errada com a sua vida. Então, quando aconteceu uma coisa difícil, minha primeira oração é o seguinte: Senhor, tomei uma direção que não está te agradando, você pode ter certeza, Deus vai mostrar. E Deus se comunica com você de maneira eficaz, principalmente pela palavra. E vai mostrar claramente onde é que está o erro. Você removeu o erro, Deus corrige. Agora é lógico, eu não posso generalizar. A gente percebe Paulo e Silas sendo açoitados com varas, sendo acorrentados numa prisão, e não tinha brecha nenhuma. Na verdade, foi a oportunidade para o carcereiro ser salvo. Então eu não posso generalizar, mas a regra que eu oriento, quem anda comigo, é o seguinte: começou a dar coisa errada, ora a Deus, Senhor, tomei uma direção errada, estou com prioridades erradas. Você vai ver, Deus vai se revelar, Deus vai mostrar para você de maneira clara, inequívoca, pelos princípios da palavra, pela pregação da palavra na igreja, pelo conselho do pastor, pelo conselho de um irmão maduro, pelo conselho do seu marido, pelo conselho da sua esposa, pelo conselho dos seus pais, pelo conselho de um filho que anda nos caminhos do Senhor. É assim que Deus age. Aí o que vai acontecer? Você vai usar o jejum e a oração aonde realmente precisa, inclusive para enxergar seus erros. Inclusive para descortinar o que tem de verdade no teu coração. Amém? Vamos orar?
Só vamos orar certinho. Senhor, eu oro em nome de Jesus te agradecendo, colocando, Pai, todas essas questões diante de Ti. Oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecendo no jejum, na oração, que o Senhor venha nos dando graça, sabedoria, que o Senhor venha nos dando discernimento, que nós possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos e que possamos crescer em Ti, Senhor, com sabedoria e discernimento. No nome de Jesus, amém.